Eu comecei a fazer os meus próprios beats, foi mais ou menos nessa época, e eu vou contar pra você agora por que eu decidi fazer os meus próprios beats. Se você não me conhece, eu sou o Gaba, esse aqui é meu canal e bora pro vídeo, vamos saber o porquê que eu decidi começar a produzir os meus beats. Família, é o seguinte, eu comecei a fazer rap com mais ou menos 14 anos de idade por aí. Foi quando eu escutei uma música do Eminem, uma música que Sorry Mama, eu lembro até hoje assim, tava tocando na MTV, e aquilo ali, cara, mexeu comigo, sabe? Aquilo me chamou a atenção de um jeito assim que eu falei, cara, que é isso, mano? A partir daquele momento virou minha mente, virou minha cabeça. A partir daquele momento o Gaba era um rapper. Mas eu lembro que no começo assim, eu sempre... a gente não tinha dinheiro, não sabia, não tinha acesso. Como que a gente conseguia ter os nossos próprios beats, sabe? Tipo assim, nossas batidas pra gente poder fazer as músicas. Eu não fazia ideia de como que conseguia isso. E eu lembro até que quando a gente ia gravar, eu falo a gente porque eu tinha um amigo meu que começou tudo comigo nessa época. Quando a gente ia gravar, a gente pegava um fita cassete do meu pai antigo. Eu ficava batendo na máquina de lavar da minha mãe enquanto gravava. Eu ia batendo, fazendo a batida e ele ia fazendo a rima. Depois ele fazia a batida na máquina de lavar e eu cantava a rima. Ficava tipo assim... Era uma parada tipo assim. Enfim, a gente não tinha, né, os recursos. Depois de um tempo a gente descobriu que vendiam beats nos CDs assim no camelô. Eles vendiam uns bagulho de rap pra quem queria gravar, compor e tal. Eles vendiam as batidas prontas, então a gente, cara, eu lembro que eu trampava entregando panfleto nessa época. E aí eu trabalhava pra caramba pra poder juntar uma grana pra ir lá no camelô e poder comprar esses CDs de rap, de batidas de rap. Então tinha tipo CD com 30 batidas, enfim, né? E aí era batida tipo assim, por exemplo, batida do 50 Cent, batida do Eminem, cara, mais ou menos ia na sorte você conseguir uma batida top pra você, né? Era meio que na sorte isso daí. E ali foi onde começou esse esquema de eu conhecer como é que funcionava, ter seus próprios beats e tal. Enfim, daí, passado-se muito tempo gravando assim em cima desses beats, onde eu venho para os dias de hoje, né? Nos dias mais atuais. Eu descobri como comprava beats, né? Então eu comprava esses beats de parceiros meus que produziam. Eu não sabia produzir, não sabia nada de música e tal. E aí eu comprava esses beats dos meus amigos. Eles vendiam em sites, né? Sound Club, sei lá, era um bagulho assim. E aí eu ia lá, entrava, falava, mano, reserva esse beat pra mim, papapá, e fazia minhas letras em cima desses beats. Mas aí que vem o X da questão, porque tipo assim, eu não tinha liberdade com eles de poder construir um beat, sabe? De tipo, ter acesso com eles e falar assim, cara, eu quero uma parada assim, tal. E atrelado a isso tem o fato de que eu curto muito de fazer reggaeton. Então, eles não faziam beats de reggaeton. Não tinha, né, essa parada do reggaeton e tal, né? Até hoje eles não fazem. E sempre quando eu comprava esse beat, eu tinha que pegar e gravar e fazer minha letra e tal, com a ideia do que o mano inspirou no beat. Então foi uma inspiração do mano. E eu tenho muito essa brisa de misturar as coisas e tal. Vocês vão acompanhar aí, porque eu tô querendo começar a mostrar minha jornada como artista independente aqui no canal. Mostrar pra vocês como é que é pra um cara, como que é a luta desse cara. Quero mostrar isso daqui pra vocês. Enfim, né, aí então eu tinha que sempre escrever em cima da inspiração de uma pessoa que começou. Então eu falei, cara... Isso já me incomodava um tempo, porque eu sempre tive esse processo criativo na minha cabeça
de criar as coisas, de pegar e misturar ritmos, coisas que funcionam na minha cabeça, mas não funcionava na deles. Então eu falava, cara, eu preciso mostrar esse lado artístico meu, de misturar todas essas coisas que fazem sentido e transformar isso num som. Porque eu não conseguia comunicar eles e eles também não tinham essa visão artística que eu tenho. Então foi daí que começou. Eu baixei um FL Studio e comecei a fazer algumas coisinhas e tal. Uma coisa aqui, uma coisa ali, papapá. Mas cara, os meus primeiros beats ficavam uma droga, véio, uma bosta. Mas eu nunca parei, e fui investindo, fui comprando os aparelhos e fui fazendo. Eu tinha um PC ruim, mano, muito ruim, mas ainda fazia nele e tal. Eu lembro que o meu álbum Seja Luz, eu gravei todos com beats que eu produzi e tal. Hoje eu tomaria decisões e escolhas muito diferentes para aqueles beats, mas ficou legal dentro do possível, ficou da hora aquele álbum. Eu vou trazer algumas músicas desse álbum aqui pra vocês, vou gravar uns vídeos e vou postar aqui pra vocês. Aí nós chegamos hoje. Qual que é a minha situação hoje? Hoje a minha situação é, eu tenho uma aparelhagem legalzinha pra fazer uns beats. Eu estou estudando produção musical, estou estudando piano para melhorar os meus beats. E o meu intuito é mostrar para vocês aqui no canal a minha evolução como beatmaker, como artista independente. Vou continuar postando minhas músicas ainda aqui no canal e vou mostrar para vocês o processo criativo, como que é eu indo na rua e procurando ideias e vlogs sobre isso, das minhas construções de música artisticamente. Então assim, esse foi um vídeo para mostrar para vocês de como que foi a minha jornada, como que eu decidi produzir meus próprios beats, como que eu comecei e falar um pouquinho para você do que vem de futuro aí no canal. Mas eu comecei assim, galera, simplesmente pela necessidade que eu via de eu conseguir colocar a minha ideia e a minha cara nas músicas que eu queria fazer, nas músicas que eu queria lançar. Porque quando eu contava pros manos, tipo, vamos colocar uma sanfona aqui, mano, eles falavam, não, nada a ver e tal. Então eu precisava mostrar pra eles que tinha tudo a ver. E é por isso que eu comecei a produzir beats. Pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou do vídeo, curte aí, dá um like para ajudar o canal. Deixa um comentário aí também. Por aqui tá meus videoclipes e assiste lá para ver se você gosta do meu som. E é isso, até a próxima.